Oi gente, boa noite, tudo bem? Hoje, na videoaula de hoje, a professora está de coque, com olheiras e extremamente acabada, porque a professora acabou de chegar do trabalho e vai gravar essa aula aqui rapidinho para que vocês possam receber aí a tempo, sem atrasos, o conteúdo da aula de hoje, tá? Vamos tentar ser breve, apesar de que o conteúdo de hoje aborda vários pontos. Então, no mínimo uns 30 minutos. Vocês têm que entender que a professora fala muito. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as 5 forças de Porter. O que são essas 5 forças? Assim como anteriormente eu falei para vocês sobre a matriz SWOT e sobre a matriz BCG, as 5 forças de Porter chegam também como sendo uma ferramenta que pode auxiliar vocês na elaboração de estratégias ao pensar sobre o planejamento estratégico da empresa de vocês ou até mesmo de alguma empresa que porventura no futuro vocês, enquanto contadores, estejam prestando consultoria. Então, assim como a matriz SWOT, a matriz BCG, as 5 forças de Porter também é uma ferramenta que auxilia na elaboração de estratégias. Então, como a gente falou lá na matriz SWOT, você vai fazer uma análise interna e uma análise externa. Na análise externa, pode ser que você identificou alguns mercados promissores como oportunidades de negócio para você durante aquele período no qual você está traçando as suas estratégias. E daí é onde entra as 5 forças de Porter que vão te auxiliar na melhor avaliação dessas oportunidades. Então, as 5 forças de Porter, ela faz uma avaliação mercadológica com relação ao teu produto ou ao teu serviço, tá? É importante que vocês tenham sempre em mente, eu sempre falo isso para vocês, mas nunca é demais reforçar que tudo na administração não significa que uma ferramenta seja mais importante que a outra. Para a administração de um modo geral, todas as ferramentas, assim como todas as teorias, não existe uma melhor do que a outra. O que acontece é que a junção delas acabam por tornar um modelo de negócio mais robusto, mais sustentável. Então, você tem que avaliar a situação da tua empresa, a situação da empresa na qual você está realizando o planejamento estratégico e, a partir daí, ir adotando estratégias, fazendo uma junção das ferramentas da qual você tem conhecimento. E por isso que aqui nessa aula de planejamento a gente traz algumas das principais ferramentas administrativas para poder dar base à formação dessas estratégias. Porque o que vai acontecer é que ao formar sua estratégia, você vai juntar essas ferramentas, pegar um pouquinho de cada uma delas e traçar um planejamento um pouco mais robusto, baseado em dados reais e não apenas em dados do disse que me disse. Então, por isso que o planejamento é importante, essas ferramentas auxiliam para tornar ele cada vez mais real, cada vez mais próximo da realidade, tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho o que significa as forças de Porter, tá? Então, sua análise SWOT indicou alguns mercados promissores. Muito bem. Analise-os com a ajuda das 5 forças competitivas de Porter. As 5 forças são capazes de suscitar reflexões e, dessa forma, estabelecer estratégias para fazer proveito das oportunidades e se precaver das ameaças de mercado. Então, como a própria definição está dizendo aqui, as 5 forças de Porter vai fazer uma análise mercadológica, tá? Então, a avaliação aqui é uma visão externa. Quando nós falamos de mercado, nós estamos falando do externo da empresa. Então, eu não estou falando de algo dentro da organização que eu controlo. Eu estou falando de avaliar o mercado fora das paredes da minha organização para identificar quais são as ameaças e as oportunidades e me precaver melhor para elas, tá? Basicamente, assim como no caso da matriz SWOT e da matriz BCG, as 5 forças de Porter são identificadas através deste desenho. Então, no centro, nós vamos ter a rivalidade entre os concorrentes
cercada ali por 4 forças que juntas fazem aí com que aconteça essa rivalidade entre os concorrentes. Então, nós vamos ter o poder de barganha dos fornecedores, a ameaça de produtos substitutos, o poder de barganha dos clientes e a ameaça de novos entrantes. Então, essas são as 5 forças que nós vamos falar aqui. Para quem anota, faz anotação, se quiser anotar, que pode ser uma pergunta de prova que a professora pode fazer, é exatamente se o questionário de vocês, quais são essas 5 forças avaliadas pela metodologia de Porter. Então, vocês irão dizer para mim: rivalidade entre concorrentes, poder de barganha dos fornecedores, ameaças de produtos substitutos, poder de barganha dos clientes e ameaça de novos entrantes, tá? Vamos então falar individualmente de cada uma dessas forças para que a gente possa entender um pouco mais. Vamos entender como funciona cada uma dessas 5 forças. Primeiro, vamos falar sobre a rivalidade entre os concorrentes. Isso é um questionamento, uma coisa que é muito comum nós ouvirmos. Eu falo todo o tempo para vocês que nós vivemos em um mercado extremamente competitivo e cada vez mais a situação vai ficar ainda mais acirrada com relação a isso. E eu acho interessante, principalmente na visão consumidor, o mercado competitivo se torna benéfico para o consumidor, só que você olhando da visão empresa, não é tão benéfico assim. Então, a rivalidade entre os concorrentes. Quanto maior a rivalidade, mais difícil será entrar nesse mercado, pois quem já está lá investe pesado em marketing e pesquisa, além de praticar baixas margens. Então, vamos refletir o seguinte: vamos supor que na avaliação da tua matriz SWOT, como oportunidade, tu identificou um mercado que ainda não está sendo atendido, ou não está sendo atendido na sua capacidade total. E você, de repente, enxerga ali uma oportunidade de trazer um novo produto ou um novo serviço. Ao pensar nesta oportunidade, você precisa avaliar essa força segundo a metodologia de Porter, que é a rivalidade entre os concorrentes. Então, você precisa avaliar quantas empresas já oferecem o mesmo produto e o mesmo serviço no segmento que você está tentando entrar. Ou vamos supor que lá, por isso que eu falo para vocês que na administração é uma junção das teorias, uma junção das ferramentas. Avaliou que tem uma oportunidade, foi lá, utilizou a matriz BCG para identificar em que ciclo de vida se encontra o produto ou serviço que você pretende colocar nesse mercado onde você identificou a oportunidade, e você observou que então, ele está ali um produto estrela, que seja. Você vai precisar então juntar e avaliar com essa força de Porter para saber que empresas já oferecem esse produto, quem são os seus concorrentes nesse mercado, de que forma o teu concorrente trabalha, porque a partir daí você vai traçar estratégias baseadas nisso, porque quanto maior for a rivalidade no mercado, você precisa entender que mais difícil será você entrar nesse mercado e permanecer nesse mercado. Então, por isso que é importante que a gente conheça quais são as ferramentas e faça o bom uso individual de cada uma delas, porque uma coisa vai complementando a outra. Então, quando nós falamos na metodologia de Porter sobre a rivalidade entre os concorrentes, nós estamos falando sobre a avaliação que você precisa fazer ao traçar suas estratégias de como que está a rivalidade no mercado que você está pretendendo abocanhar. Já existem muitas empresas oferecendo o mesmo produto? Como que essas pessoas trabalham? Como que é o investimento em marketing que eles fazem? Para a partir daí você traçar estratégias que você consiga ou competir de igual para igual com esses concorrentes ou contra-atacá-los de maneira inteligente, que você consiga se sobressair. Porque se você entra sem fazer essa avaliação, provavelmente você vai ser
abocanhado por esses seus concorrentes que já atuam, já trabalham nesse mercado, já têm um conhecimento muito maior que você, tá? Então, por isso que é importante fazer essa avaliação para que você consiga traçar estratégias bem definidas. A força poder de barganha dos clientes. Quando nós falamos nesta força de Porter, nós estamos falando sobre o fato de que os compradores dispõem de opções semelhantes para escolher ou têm tempo para tomar a decisão de compra, podem pressionar o mercado a baixar preços e aumentar a qualidade dos produtos e serviços. Hoje em dia, com o boom da tecnologia e as pessoas cada vez mais se inserindo no mercado de compras digitais, o cliente detém cada vez mais do poder de compra em suas mãos. Porque hoje não existe muito aquele negócio de eu sou fiel a tal loja. É muito raro, são clientes muito tradicionais, que ainda guardam esse tradicionalismo de ser fiel a determinada empresa, a determinado lojista, a determinado produto. Hoje em dia, nós, enquanto clientes, e vocês podem fazer essa avaliação individual, nós temos cada vez mais o poder de barganha. Se loja X ou empresa X não me oferece produto de qualidade a um preço acessível, eu vou procurar o concorrente, vou falar para o concorrente, olha, eu tenho preço tal na loja tal, e o concorrente vai fazer um preço menor para mim. Ou, se porventura não for relacionado ao preço, eu tenho o poder de forçar as empresas cada vez mais a investir pesado na qualidade dos produtos ou serviços que elas estão oferecendo. Como, por exemplo, vamos falar, pensando vocês enquanto contadores com o escritório contábil. Hoje em dia, se o escritório de contabilidade não me oferece um serviço de qualidade, eu posso simplesmente optar por trocar de escritório. Não está me oferecendo um serviço de qualidade, eu troco de escritório. Ou o escritório Y me ofereceu prestar os mesmos serviços por um valor menor, mantendo a mesma qualidade do serviço. Então, o cliente tem esse poder de barganha nas mãos. E as empresas precisam estar preparadas para isso também. Que antigamente eu podia impor o meu preço e o serviço da forma como eu sempre ofereci, que os clientes aceitavam, porque não existia tanta concorrência no mercado. Ou, de repente, o cliente não tinha essa visão de que eu posso ir na loja X ou na loja Y, que eu posso conseguir negociar melhor. E hoje em dia, com essa questão da internet, de cada vez mais as pessoas terem acesso à informação, essa força está cada vez mais visível. O cliente tem o poder de barganha. E eu, enquanto empresa, eu, enquanto empresário, enquanto gestor, preciso estar preparado para lidar com isso. Então, por isso que eu preciso fazer essa avaliação também, tá? Poder de barganha de fornecedores. Existem alguns mercados, alguns produtos, alguns serviços que são extremamente restritos no que diz respeito a fornecedores. Então, se o teu produto ou o serviço que você oferece depende de fornecedores no qual atuam em uma quantidade muito pequena no mercado, você precisa traçar suas estratégias contando que esse fornecedor detém o poder na mão dele. Então, ele pode barganhar do jeito que ele quiser. E isso acontece em mercados muito específicos. Por exemplo, o mercado de aviação é um mercado extremamente promissor, que rende milhões e tudo mais, só que é um mercado extremamente restrito também. Então, empresas que atuam na área de aviação, por exemplo, elas têm uma dificuldade muito grande de adquirir ou de ter acesso a fornecedores, e quando tem acesso ao fornecedor, ele vende da forma como ele quer, ele negocia da forma como ele quer e não da forma que a tua empresa precisa. Porque você só tem ele como opção. Então, ou você usa ele, ou você não usa ninguém, você não vai ficar sem o teu produto ou sem o teu serviço. E daí isso é uma avaliação que você precisa fazer também.
avaliar qual é a gama de fornecedores que você tem para aquele produto que você pretende inserir no mercado através da oportunidade que você identificou lá na matriz SWOT, ou o serviço, porque tem alguns serviços que vai demandar de você a necessidade de materiais específicos, de equipamentos específicos, para que você consiga fornecer esse serviço. Vai demandar de você softwares específicos, e daí você vai precisar ir e, antes de pensar em colocar esse serviço no mercado, avaliar que fornecedores eu tenho desse software. Eu só tenho um fornecedor desse software. Então eu já preciso identificar, antes de colocar a minha ideia em prática, que com certeza eu vou ter muita dificuldade de negociação com esse cara, porque ele atua sozinho nesse mercado. Então ele vai querer jogar para mim o preço que ele quiser, da forma como ele quiser, porque ele detém o poder de fornecimento nas mãos. E isso eu preciso avaliar antes de colocar o produto no mercado para poder circular, ou o serviço. Porque tudo isso vai pesar no meu custo, vai pesar na minha margem de lucro e assim sucessivamente, tá? Então, por isso que é importante você avaliar o que você tem de opção de fornecedores neste mercado que você pretende atuar. O poder de negociação dos fornecedores é capaz de exercer ameaça ao desempenho das empresas de uma indústria através da elevação dos preços ou a redução da qualidade dos bens ou serviços, que é aquilo que eu já havia falado para vocês anteriormente. Aqui eu coloquei um exemplo, a questão do mercado de aeronáutica que eu falei para vocês lá atrás. Então, a competição é o melhor dos mundos, mas na indústria aeronáutica a competição é baixa, ou seja, eu atuo quase que sozinho neste mercado e não existem opções de fornecimento. Essa é uma fala que eu peguei de Alexandre Gonçalves Silva, que atuou como presidente da Embraer. Então, era uma das dificuldades encontradas por ele, era exatamente essa questão do fornecimento, de fornecedores que estavam dispostos ou que detinham de produtos e serviços que iriam atender o mercado de aeronáutica. Então, se pensando no caso de que lá não tem muita competição, então não tem muito concorrente, opa, é um mercado maravilhoso. Só que daí você vai, quando você para avaliar essa outra força de Porter, você vê que já é um mercado onde você vai sim encontrar dificuldade, porque os fornecedores detêm do poder nas mãos. Então você vai encontrar dificuldade de negociação, por isso que é importante fazer uma avaliação completa. Assim, os fornecedores poderosos dispõem de condições para espremer a rentabilidade de um setor que não consiga compensar os aumentos de custos nos próprios preços. E isso você precisa tomar muito cuidado com relação a alguns segmentos de mercado quando você vai atuar, e na prestação de serviço também, porque tem alguns serviços, por exemplo, como eu disse logo um pouco atrás, que vai depender de você, demandar de você a utilização de um software, por exemplo, e poucas empresas têm a capacidade de fornecimento desse software. Então você já tem que estar preparado para encontrar essa dificuldade e traçar estratégias para que você possa conseguir lidar com essa dificuldade que você vai encontrar, essa ameaça que você vai encontrar. Ameaça de novos entrantes. Esta outra força se refere ao fato de que o mercado conta com barreiras de entrada ou é muito fácil fazer parte dele. Esta pergunta você precisa se fazer. Eu quero entrar no mercado para oferecer serviços de consultoria. Ok, maravilhoso. Mas aí você precisa se perguntar, este mercado de consultoria tem algumas barreiras de entrada, barreiras legais, barreiras financeiras, barreiras culturais, ou é um mercado muito fácil de ter novos entrantes? Qualquer escritório contábil que decidir prestar consultoria consegue entrar neste mercado. Então, essa pergunta você precisa se fazer. Patentes, custo alto de instalação, economia de escala, a força das marcas já instaladas são alguns fatores que podem determinar qual é o grau da ameaça de novos concorrentes saturarem o mercado rapidamente. Por exemplo, se nós pensarmos no mercado farmacêutico, por que algumas indústrias farmacêuticas investem pesados
para descobrir fórmulas de remédio e tudo mais. Porque neste mercado existe a regra com relação à patente que me dá uma garantia de que se eu descobrir a fórmula de determinado medicamento, pelo menos por um período de tempo onde eu consigo recuperar tudo que eu investi, eu tenho a patente daquele remédio. Então outra pessoa, outro fabricante não vai conseguir entrar no meu mercado antes de eu recuperar o que eu investi. Então é um mercado que de certa forma dá uma segurança para essa indústria investir pesado em tecnologia, em pesquisa, para poder descobrir uma fórmula de um novo medicamento. Porque ela sabe que existe uma barreira de entrada nesse mercado que vai ajudar com que ela consiga recuperar o tempo e o dinheiro que ela investiu. E você, enquanto gestor, enquanto empresário, precisa se fazer esta pergunta. Será que o mercado que eu estou querendo entrar ou o produto que eu estou querendo oferecer tem barreiras ou é um mercado no qual existe uma enorme ameaça de daqui a 2, 3 dias ter um monte de empresa oferecendo o mesmo produto e o mesmo serviço que eu? Vamos pegar como exemplo alguma coisa mais regional aqui. Aqui em Altamira, até então, não tinha se ouvido falar sobre o Waze ou sobre essa questão do app para transporte, para carro, para você chamar o Waze e tudo mais. Quando surgiu o Waze Mob aqui em Altamira, logo na sequência surgiu o Urbano Norte, ou seja, empresas concorrentes, porque era um mercado muito fácil de entrar. Então, quando você decide atuar no mercado, você já precisa fazer essa avaliação se é um mercado no qual possui ameaça ou não de novos entrantes. Não é que, professora, tem ameaça de novos entrantes, então não devo investir nesse mercado, não. A avaliação aqui é para que você trace estratégias no sentido de se precaver contra essas ameaças que vão surgir, para que você não seja pego de surpresa quando elas surgirem, tá? Então, a ferramenta não garante 100% de que você vai obter sucesso, mas pelo menos ela te prepara para essas ameaças que podem surgir no decorrer da implantação da tua ideia, do teu produto ou do teu serviço que você pretende oferecer, tá? Essa força refere-se ao grau de competitividade do mercado ou até que ponto as empresas são capazes de entrar no mesmo segmento e concorrer por clientes. Para Porter, os novos entrantes em um setor trazem novas capacidades, o desejo de ganhar participação no mercado e, em geral, recursos substanciais. Agora que eu vi o nome aqui novamente, eu me lembrei que eu não falei lá no começo para vocês. A gente eu estou falando sobre as 5 forças de Porter. É importante que vocês contextualizem isso. Quando a gente fala Porter, só o sobrenome, mas nós estamos falando de Michael Porter, que é o principal estudioso hoje na área de marketing. Então você vai encontrar muitos livros desse cara falando sobre administração mercadológica, sobre conhecimento de mercado, e por isso que ele tem autonomia para desenvolver então uma metodologia voltada para esse segmento, porque hoje, se nós formos pegar a lista de principais autores que falam sobre esse assunto, o nome de Porter com certeza vai aparecer no topo da lista como sendo um dos maiores conhecedores no que diz respeito à administração mercadológica, a conhecimento de mercado, técnicas de marketing e de mercado, tá? Então, por isso que esta metodologia leva o nome desse cara, tá bom? Quanto maior for a possibilidade de entrada de novas empresas num dado setor, menor é a sua atratividade. É aquela questão de que eu já falei para vocês lá no começo sobre as tipologias de estratégias, oceano vermelho e oceano azul. Quando nós falamos em um mercado onde existe uma enorme possibilidade de novos entrantes, nós estamos falando de um mercado oceano vermelho, onde a competição é altíssima. Então, quanto maior for a possibilidade de novos entrantes, maior é o risco deste mercado. E por isso que você precisa saber, precisa fazer esta avaliação para que você possa estar melhor preparado.
Como, por exemplo, a Coca-Cola Lemon foi feita em tempo recorde, questão de meses, após o lançamento da Pepsi Twist, que vinha crescendo muito. Então, o cara lá fez um enorme investimento para lançar a Pepsi Twist. Com certeza, ele não avaliou esta força de Porter sobre a questão de novos entrantes nesse mercado. Nós sabemos que a Pepsi é o maior, a Coca-Cola é um concorrente enorme da Pepsi. Então, com certeza, o cara não avaliou isso. No momento que eles lançaram isso no mercado, eles foram rapidamente abocanhados pela Coca-Cola. Então, era um mercado no qual havia possibilidade da Coca-Cola vir e entrar com um produto similar e destruir as vendas deles, que foi o que aconteceu. Então, por isso que é importante se fazer essa análise. Quando a gente olha para esse exemplo, a gente percebe que ainda grandes empresas acabam cometendo pequenos erros nesse sentido e perdendo dinheiro, porque com certeza o cara fez um enorme investimento para desenvolver esse produto e não contou com o fato de que a Coca-Cola poderia, em questão de tempo recorde, lançar um produto similar e abocanhar aquela fatia de mercado que ele achava que ia atuar na sua plenitude, tá? Então eu trouxe o exemplo apenas para ficar um pouquinho mais fácil de a gente colocar isso na nossa cabeça. Ameaça de produtos substitutos. Quando a gente fala nisso, pense como um Uber substitui os táxis convencionais e o aplicativo Waze acabou com o mercado de GPS para automóveis. Produtos substitutos atendem a mesma necessidade de seu cliente, só que de outra forma e às vezes até melhor. Então, quando o Porter avalia essa força de produtos substitutos, ele está querendo que você, enquanto gestor, faça essa avaliação. Eu tenho aqui, eu vou vender hambúrguer. Quando eu falo em vender hambúrguer, eu não devo avaliar meus concorrentes apenas do mercado de hambúrguer. Porque quando a pessoa vai comer um hambúrguer, ela come para saciar um desejo de comer uma coisa gorda ou para matar a fome. Se for para matar a fome, a necessidade de fome pode ser atendida com vários outros produtos. Você pode ir em qualquer outro tipo de restaurante. Então, para o mercado hamburgueria, o concorrente não é apenas a hamburgueria. O mercado de sushi, o mercado de churrasco, o mercado de peixe, todos esses outros segmentos são meus concorrentes. Então, eu preciso avaliar não só as empresas que vendem hambúrguer na minha cidade, mas também todas as outras empresas que oferecem um produto similar ao meu. Quando eu falo em prestação de serviços, nós estamos falando a mesma coisa. Mesmo que não seja uma consultoria, existe algum outro serviço que é similar a uma consultoria, que pode ser ofertado pelo meu concorrente por um preço menor, por exemplo, e esse concorrente vai conseguir abocanhar esse mercado que eu estou querendo pegar e que eu estou planejando abocanhar, porque eu identifiquei como oportunidade. Então, observem vocês que as 5 forças de Porter nos faz refletir sobre coisas que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Às vezes você montou uma hamburgueria, porque aqui no meu bairro não tem nenhuma hamburgueria, eu vou atuar, reinar sozinho. Só que você não avaliou que tem 5 espetinhos, um em cada esquina, que tem uma pizzaria, uma em cada esquina e assim sucessivamente. Porque são produtos que atendem a mesma necessidade do produto que você está tentando ofertar. E vocês, enquanto contadores que serão, prestadores de serviços que serão, precisam fazer esta mesma avaliação. De que forma, que estratégia eu irei traçar para que esses produtos ou serviços substitutos não abocanhem o mercado que eu estou pretendendo atuar, tá? Então, por isso que é importante você conhecer, para que você trace estratégias na qual você possa se precaver, tá? Alguns produtores concorrentes lançaram produtos da linha zero para tentar frear a Coca-Cola.
Contudo, por seu pioneirismo e tradição nessa aposta de bebidas sem açúcar, a líder atual de venda mantém seu posto. Então, algumas empresas tentaram desenvolver produtos similares para tentar abocanhar o mercado que a Coca-Cola estava abocanhando com a sua linha zero. No entanto, aí eles debateram com uma outra situação, que é o pioneirismo da Coca-Cola. Então as pessoas já compram Coca-Cola pela credibilidade, pela marca e tudo mais. O sistema de alarme eletrônico como substituto para o mercado de vigilância, ou e-mail como substituto dos serviços de correios. Então, o e-mail, por exemplo, não era um serviço de correios e automaticamente abocanhou esse mercado, porque é um produto que atende a mesma necessidade. Então, por isso que é importante você fazer esta avaliação. A ameaça de serviços substitutos é a principal variável que define preço no mercado e ativa a concorrência. No entanto, a qualidade dos produtos ou serviços será a estratégia que determinará a opção final do consumidor, porque aí é onde você deve trabalhar e traçar suas estratégias. Por mais que você avalie e enxergue que existe a possibilidade de produtos substitutos, você precisa investir então em qualidade do teu produto ou serviço que você está oferecendo, para que os clientes te procurem pela tua qualidade, para que eles venham até você pela qualidade do serviço que você presta ou pela qualidade do produto que você oferece, tá? Depois de avaliar quais as oportunidades de mercado têm mais chances de ser aproveitada, em função das 5 forças competitivas, defina que produtos ou serviço e em qual mercado você pretende atacar. Tem mais à frente aqui no slide algumas estratégias que podem ser adotadas para lidar com as ameaças que você identificar, avaliando essas 5 forças segundo a metodologia de Porter. Mas para que a gente não se estenda muito nesse vídeo, para que ele não fique muito longo, vamos nos ater ao conhecimento de quais são as 5 forças. E no próximo vídeo, eu falo então sobre as estratégias que podem ser adotadas para poder lidar com as ameaças identificadas através dessas 5 forças de Porter, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é que a gente tivesse então conhecimento a respeito dessas 5 forças, que são essas que aparecem aí no slide para vocês agora: poder de barganha dos fornecedores, ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, poder de barganha dos clientes e a rivalidade entre os concorrentes. Agora que a gente falou individualmente sobre cada uma delas, você já tem aí então conhecimento de quais são essas 5 forças e qual é a avaliação que eu devo fazer através delas. E daí no próximo vídeo, então, eu falo com vocês a respeito das estratégias que podem ser adotadas ao avaliar cada uma dessas forças, tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, caso não tenham entendido, se eu tenha falado rápido demais. Eu falo rápido demais por vida e vocês sabem disso. Então, me desculpem se porventura eu falei alguma coisa muito rápido e alguém não entendeu. É só me chamar no PV que eu repito novamente, pausadamente, para que vocês possam compreender, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.